Vamos começar mais uma aula de hoje. Hoje vamos fazer um treinamento, fazer mais uma reflexão e um treinamento mesmo, né, sobre o tema gratidão. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre esse tema e hoje eu quero trazer para vocês algumas possibilidades de a gente trabalhar em cima desse sentimento, né? Falar um pouquinho também da importância desse sentimento, né? Porque estou trazendo ele hoje aqui para vocês, né? Existem tantos outros que também devem ser trabalhados, mas o escolhido da vez foi sobre gratidão, né? Então, a ideia vai ser passar algumas possibilidades de treinamento e fazermos um treinamento realmente específico, mais dirigido e também entrando já num estado de presença, né, fazendo um pouquinho, né, uma pequena amostra do estado de presença, do estado de mindfulness, né? Então, para quem está chegando agora e que pretende fazer o exercício, você pode ir já ir se ajustando para quando começarmos você já está mais bem condicionado. A sugestão para fazer o exercício daqui a pouco é que você fique realmente numa posição confortável, né? Então, o que é essa posição confortável? É de você estar sentado de uma forma que você sinta bem firme o seu quadril. Se for o caso, também sentir bem o encosto das costas numa cadeira, numa poltrona. Evitar ficar em posições que você fique deslocado, né? Fique mais para um lado, fique mais para o outro, ou as costas curvas, ou com as pernas cruzadas, que traz tensões no corpo. Então você pode ir buscando assim se ajeitar, achar um lugar para fazer isso, para fazer o exercício. E assim como para fazer esse exercício é uma vivência, né? Ou seja, é uma coisa que está além do sentir, do pensar, né? De uma ideia. O exercício e a vivência realmente desse sentimento depende do sentir, depende do emocional. A gente não pode ficar só na ideia, não podemos ficar só no mental, só com uma razão, ou fazer esse exercício, ou tentar se conectar com esse sentimento, porque a gente ouviu falar que é legal, que é bacana, que faz bem, ou que é um sentimento, uma emoção que é socialmente aceita, então eu vou dizer que eu faço, ou que eu vivencio esse sentimento. Então, sendo uma emoção, sendo um sentimento, ele é possível de sentir fisicamente. Então, a ideia é a gente chegar nesse ponto de sentir isso fisicamente. Tá? Existem muitas possibilidades de a gente fazer essa vivência do sentimento de gratidão. Algumas pessoas vão fazer vivenciar esse sentimento escrevendo, né? E algumas pessoas separam até um caderninho para fazer o seu exercício, escrevendo. Você pode fazer isso. Eu particularmente não faço dessa forma, porque para mim é um pouco mais difícil e eu também teria uma sensação de que estaria caindo num processo mecânico, mas isso é bem individual e, como eu disse, a gente deve focar realmente no sentir. Então, tem pessoas que gostam de fazer pela manhã, tem pessoas que gostam de fazer pela noite. Você vai observar qual que é a melhor forma que se encaixa para você.
né? O que faz mais sentido, o momento que você vai ter mais facilidade de vivenciar esse sentimento. Bom, talvez nesse momento você esteja se perguntando, né? É possível parar para vivenciar um sentimento, uma emoção, né? É mais fácil, né, parar para vivenciar um sentimento do que uma emoção, né? Porque a gente não precisa de um evento externo para fazer um sentimento vir à tona, né? A gente pode fazer isso conscientemente. Então essa é a proposta e por isso que eu estou alertando que é a gente se conectar com o sentir, se conectar com o emocional e não tornar simplesmente um evento mecânico, né? Ou seja, a gente não vai trazer regrinhas de que você deve fazer assim, assado. Até o exercício que nós vamos fazer vai ser um exercício que vai trazendo uma condução de forma que você possa permitir que o sentimento flua, que o sentimento venha à tona. Então essa é a principal ideia do exercício de hoje e desse processo de conscientização das emoções, dos sentimentos e do nosso próprio corpo e também da mente. Né? Por que da mente? E eu estou falando que a gente não quer que fique só um processo mental. Então, durante essa direção que a gente vai conduzir em relação a esse sentimento de gratidão, a nossa mente deve ser nossa alinhada, porém ela pode pode jogar contra a gente. E existem diversas formas dela jogar contra, né? Uma das primeiras formas é, por exemplo, vou olhar primeiro o exercício aqui de fora, ver como que é, para ver se um dia eu vou fazer ou para ver se vai ter algum efeito, né? Então, a vivência desse exercício, eu vou fazer uma comparação, é como você olhar uma montanha-russa, né? Se você olhar uma montanha-russa, você não vai vivenciar o que as pessoas que estão lá dentro no brinquedo, na montanha-russa, estão vivenciando, né? As emoções são muito diferentes, a experiência é muito diferente. Então, entrar no exercício, fazer o exercício, é muito diferente de olhar a execução do exercício, de outras pessoas executando, e muito mais diferente olhar só, no caso eu aqui, descrevendo o exercício. A experiência é totalmente diferente. Então, quando começo a passar as informações para executar o exercício, é muito importante então que a sua mente te leve para a vivência do exercício. Algumas tendências também são desde a simples dispersão, né? Você está aqui fazendo um exercício, pode estar pensando assim, e a roupa para lavar, a conta para pagar. Então isso tudo são dispersões e que nesse momento, se isso acontecer, você vai trazer aquele diálogo interno, né? Que eu já comentei também, de tranquilizar, né? Agora é o momento de você fazer o exercício aqui e agora, vai existir o momento para você fazer essa atividade que lhe veio à mente. Outras possibilidades de atrapalhar o exercício é a própria crítica, né? Ou autocrítica, né? Do tipo assim, será que isso funciona, isso dá certo? Imagina se alguém entra aqui na sala e vê eu fazendo
esse exercício aqui, ficando concentrado, o que as pessoas vão pensar de mim? Então essa é uma outra dispersão, uma dispersão que vem por uma crítica, né? Uma autocrítica, um medo, uma vergonha, coisas assim do gênero que pode surgir e, de uma certa forma, atrapalhar o seu desempenho. Então, existe N coisas que podem vir a atrapalhar o exercício ou não deixar que ele chegue a uma profundidade que é possível, né? E quanto mais profundo você vivenciar esse sentimento, mais a percepção física é maior dele e, consequentemente, os seus efeitos também são maiores. Então, esse sentimento é um sentimento bastante regulatório, né? Eu quero dizer com um sentimento regulatório é que ele vai trazer uma regulação do nosso sistema nervoso. Então, vai ajudar bastante, assim, a pessoa está mais ansiosa, ou seja, internamente ela está mais acelerada, vai ajudar a ter uma sensação muito melhor desse estado de presença e com sentimentos que são mais positivos, sentimentos que têm uma vibração, digamos assim, mais elevada e objetivamente é isso mesmo, né? Quando se mede as vibrações das emoções, dos sentimentos que a gente tem, é algo que é mais elevado, ou seja, algo que traz uma sensação de bem-estar. E também, às vezes, na outra ponta, né, uma ponta assim, da ansiedade, de uma ideia de aceleração, de que a mente não para, que o corpo precisa fazer alguma coisa. Do outro lado tem uma apatia, uma falta de vontade de fazer coisas, de agir, né, de se expressar. Então, esse sentimento também ajuda a você a reanimar, né, a trazer mais vitalidade. Então, por isso que ele é bem regulatório, independente se você está para cima de um lado ou para baixo, do outro lado, vai te ajudar a trazer essa sensação de bem-estar. Então, quando a gente fala de mindfulness, quando a gente fala do estado de presença, muitas vezes as pessoas falam assim, é bom para acalmar, né? Então, vamos entender um pouco mais essa emoção. A ideia é vir por esse estado de presença, por essa sensação regulatória. Então, acalmar seria se a pessoa estivesse com raiva, estivesse brava, aí vai para um lado oposto, que é acalmar. A ansiedade, por exemplo, vai trazer uma sensação de agitação. E quando você entra nesse estado de presença, o que muitas vezes acontece, mesmo se você está do outro lado, no lado de apatia, vem uma sensação de alívio, vem uma sensação de bem-estar, o que é diferente do acalmar, né? Então, eu acho que a gente já está chegando aqui num momento bom para a gente fazer. Já deu para tempo aí de vocês acharem uma melhor posição em um melhor lugar, né? Obviamente, vai fazer esse exercício num ambiente de tranquilidade, né? De que você sinta seguro para isso, né? Ou seja, não dá para fazer esse exercício se estiver num carro dirigindo, coisas assim, tá? Então, agora a gente vai começar a nos preparar para fazer esse exercício. Vamos fazer mais ou menos em torno de uns 10 minutinhos, tá? Então, para fazermos esse exercício, a gente vai começar a observar o próprio corpo, deixando de uma forma que ele fique livre de tensões, né? Para ele ficar livre de tensões, você vai observar como estão os seus apoios, né? Se seu quadril está bem encaixado, se não está torto,
se permite um bom encaixe das vértebras de sua coluna. Perceba como estão as suas pernas, pode deixar a planta dos pés tocando o solo, tudo isso se você estiver numa cadeira, numa poltrona, né? Se você já estiver numa das posições de meditação, com as pernas cruzadas, também pode continuar e ajuste bem a posição da sua coluna vertebral, das suas costas. Isso deixa a cabeça em prolongamento da coluna. E para a gente ir um pouco mais fundo, né? Não que a gente vá muito fundo hoje, mas que a gente já possa entrar um pouco mais nesse estado de presença, deixe os seus braços bem descontraídos e você vai trazer atenção aos seus ombros. A gente vai fazer movimentos circulares com os ombros. Então você vai subir os seus ombros, vai levar os ombros para trás e vai descer os ombros. Se você precisar, pode se descolar um pouco do espaldar da poltrona, da cadeira, para que esse movimento seja mais amplo. Então, a partir de agora, eu sugiro que você já fique com os olhos fechados para observar o movimento dos ombros, descontraindo bem a musculatura. Isso, deixe o movimento bem amplo e deixe o movimento dos ombros mais lento do que você está fazendo, né? Então, nota que não estou trazendo aqui uma ideia da velocidade ideal, mas é de você deixar mais lento do que você está fazendo. Quando você se concentra em tornar mais lento, né, o movimento, isso vai fazer com que a sua mente preste ainda mais atenção no seu corpo, ou seja, que ela fique mais no presente. Então, esses instantes iniciais, a gente está fazendo um trabalho para trazer mais a mente para o momento presente. Continue com o movimento bem lento, com bastante atenção no movimento e nas sensações. Provavelmente o seu corpo já vai ficando mais tranquilo à medida que você entra nesse estado de presença. Então você vai deixar os movimentos cessarem gradativamente. Continue com os olhos fechados, sentindo essa sensação de bem-estar, de presença. Isso. Com tranquilidade, observe a sua respiração bem sutil. Não precisa interferir na sua respiração. Observe como ela está. E com o corpo quieto, você vai mantendo um estado de tranquilidade e é natural que a respiração fique ainda mais sutil, que a respiração fique ainda mais tranquila. Isso. E a gente vai mantendo essa tranquilidade sem gerar expectativa do que vem, do que pode acontecer, simplesmente mantendo a atenção no próprio corpo. E agora a gente começa a entrar propriamente no exercício. Você vai começar a imaginar, ou melhor ainda,
relembrar uma situação, um momento da sua vida que foi muito especial para você. Talvez associado com esse momento pode vir a lembrança de alguém que foi de alguma forma especial para você. Então, quando nós acionamos a nossa memória, a gente associa também com as emoções, com os sentimentos daquele instante. Traga então para sua consciência, para aquele instante, e relembre do sentimento de gratidão. E porventura você ainda ou não vivenciou o sentimento de gratidão nesse momento que você sente que foi muito importante para você, que foi gratificante, então mais do que nunca esse é o momento de você levar a consciência ao seu peito e trazer a emoção, o sentimento de gratidão, de agradecimento, um sentimento aí de associado também com um reconhecimento daquele momento, daquela pessoa que tocou profundamente você e facilitou algo na sua vida, que te proporcionou algo muito importante para você. Conecte-se com isso, deixe essas imagens claras e nítidas e mentalmente imagine o que você tem a dizer, seja para esse momento, seja para essa pessoa, e faça isso com o coração aberto, ou seja, permitindo que as palavras fluam do seu emocional. E assim você vai entrando cada vez mais próximo ou mais profundo em contato com esse sentimento de gratidão. E a sensação desse sentimento é percebida muitas vezes, de fato, aqui na região do peito, na região do coração, na região dos seus pulmões, pois ali está o nosso vago ventral, um nervo que conecta com o nosso cérebro e que está associado com um sentimento de conexão. E a gratidão traz esse sentimento. Isso, sustenta mais um pouquinho essa vivência, essa sensação, deixe bem claro as imagens em sua mente, mais imagens do que ideias, para que a emoção flua. Vamos ficar mais um pouquinho. Perceba como está o seu corpo. Precisar, você se acomoda melhor para que o seu corpo fique bem descontraído, fique bem relaxado. Perceba como está a sua respiração e se vir alguma outra sensação no corpo,
vontade de fazer algum movimento, deixe fluir. A gente não quer engessar de forma alguma o corpo. Agora já está dando o nosso tempo. Vou sugerir que você comece a deixar a sua respiração abdominal mais profunda, ou seja, o movimento do abdômen mais amplo. Mantenha ainda os olhos fechados. Perceba melhor o seu corpo, talvez estendendo o pescoço, tombando a cabeça para trás, movimentando a cabeça para um lado, para o outro, para você sentir melhor o corpo, né? O retorno também é importante, que a gente volte devagar. Pode entrelaçar os seus dedos, estender os braços, elevar os braços, tracionar a coluna. Isso. Abaixe os braços lateralmente. Pode abrir os olhos. Observe o espaço ao redor. E assim a gente vai concluindo esse exercício. Vou falar mais um pouquinho do exercício para que você possa ter uma reflexão e depois, numa gravação, poder fazê-lo novamente. Nota que eu falei ao longo do exercício pouco sobre o sentimento de gratidão ou uma indução de ideias racionais sobre o exercício, né? Sobre uma descrição do que você deveria sentir, né? Então, a gente foi se conectar com memórias, com lembranças, para que esse sentimento venha naturalmente mais à tona, né? Que ele surja, que você cultive esse sentimento. Então, a ideia é a gente se conectar com a emoção e não criar uma ideia de como deve ser. Dependendo da pessoa, esse exercício já pode ter sido profundo, para outras pessoas pode ter sido menos profundo, pode ter ocorrido uma certa dificuldade de se conectar com o sentimento. Isso é natural, então provavelmente ou uma dispersão da mente, ou uma ativação ainda muito grande do seu sistema simpático de luta ou fuga, ou do outro lado uma apatia maior. Mas à medida que a gente vai regulando o nosso sistema, vai dando mais tempo para essa regulagem, esse mais tempo pode ser fazendo exercícios mais longos ou fazendo mais vezes, né? E em um momento que você tenha, ou você está num estado de mais tranquilidade, essa conexão com a emoção, com o sentimento, acaba acontecendo de uma forma mais fácil e natural. Mas o importante é realizar o treinamento e entender que a gente está num processo e num caminho em direção a essas emoções positivas, ao nosso bem-estar, que a gente vai conquistando de uma forma gradativa e consciente, né? Ou seja, não apenas por uma indução, não apenas por uma ideia meramente racional, tá ok? Então,
O exercício de hoje era esse, nosso treinamento era esse. Se houver alguma dúvida, fique à vontade de colocar nos comentários as suas perguntas. Joia, eu agradeço bastante, fico muito grato pela oportunidade e de estar de alguma forma colaborando com você. Então, até a próxima aula na semana que vem. Muito obrigado.